Numa noite clara de lua redonda como um queijo branco no prato do céu, do meio do mato uma voz ouvi que falava sempre: cri, cri, cri. Eu gosto muito de poesia, em especial poesia cristã. E entre tantos autores, um sempre tocou a minha alma com seus versos. Seu nome? Rafael Joia Martins Júnior, ou como era mais conhecido, Joia Júnior. Joia Júnior foi um homem inspirado que escreveu muitos versos, poeta que se destacou no cenário cristão e na poesia brasileira. Joia Júnior, paulista, nascido na cidade de Campinas, interior de São Paulo, no dia 9 de agosto do ano de 1931. Ainda muito jovem, iniciou sua carreira em 1945, na rádio PR 1.7, radiodifusora de Campo Grande, Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul. Em 1949, Joia Júnior transferiu-se para a cidade de São Paulo, indo trabalhar na Rádio Cultura, e em 1956 foi para a OVC, Organizações Victor Costa, a Rádio Nacional de São Paulo, onde trabalhou como assistente de Walter Foster, então diretor artístico da rádio. 6 meses depois, passou também a trabalhar na TV Paulista, levado pelo diretor-geral Dermival Costa Lima, onde produziu vários programas, entre os quais Filco em 3 dimensões. Joia Júnior foi político de honra ilibada. Exerceu os cargos eletivos de vereador, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e deputado federal, sempre com muita dignidade e sabedoria, e nunca se deixou levar pelo fascínio do poder. Tinha 2 grandes paixões: a família e o rádio. Foi o primeiro presidente do Sindicato dos Radialistas de São Paulo. Joia Júnior graduou-se em Direito e Jornalismo e foi professor universitário do curso de jornalismo da Faculdade Caspar Líbaro. Cristão convicto, foi diácono da Igreja Batista de Vila Mariana e dedicou parte do seu tempo ao evangelismo brasileiro e à literatura cristã. Joia Júnior escreveu muitos livros de poesia, entre os quais Cântico Novo, Menino Pobre, Aparecem as Flores na Terra, Estátuas de Sal, Canto Maior, Bem Me Quer, Jesus, a Alegria dos Homens, Minha Gênese e muitos outros. 2 de suas poesias foram musicadas pelo cantor Sérgio Reis, A Gangorra e Pé de Cedro. Joia Júnior, como jornalista, atuou nas emissoras de TV Record, Bandeirantes e SBT. Fez parte da equipe que revolucionou o jornalismo brasileiro na década de 90. Participou do programa Aqui Agora, programa de grande audiência na TV. O grande radialista, jornalista, advogado, político, escritor e poeta faleceu em março do ano de 1996, com a idade de 64 anos. Joia Júnior, com seus versos cheios de emoção e mesclados de humanidade, simplicidade e saudade, trazia em seu coração a poesia sempre inspirada, harmônica, jorrando livre como a fonte, falando de fé, falando de Jesus Cristo, falando de esperança, de amor e de alegria. Disse um poeta um dia, fazendo referência ao mestre amado: o berço que ele usou na estrebaria, por acaso era dele, era emprestado. E o manso jumentinho, em que em Jerusalém chegou montado e palmas recebeu pelo caminho, por acaso era dele?
era emprestado. E o pão, o suave pão, que foi por seu amor multiplicado, alimentando toda a multidão, por acaso era dele? Era emprestado. E os peixes que comeu junto ao lago e ficou alimentado, esse prato era seu? Era emprestado. E o famoso barquinho, aquele barco em que ficou sentado, mostrando à multidão qual o caminho, por acaso era dele? Era emprestado. E o quarto em que ceou ao lado dos discípulos, ao lado de Judas que o traiu, de Pedro que o negou, por acaso era dele? Era emprestado. E o berço tumular, que depois do Calvário foi usado e de onde havia de ressuscitar, o túmulo era dele? Era emprestado. Enfim, nada era dele, mas a coroa que ele usou na cruz e a cruz que carregou e onde morreu, essas eram de fato de Jesus. Isso disse um poeta certo dia, numa hora de busca da verdade, mas não aceito essa filosofia que contraria a própria realidade. O berço, o jumentinho, o suave pão, os peixes, o barquinho, o quarto e a sepultura eram dele a partir da criação. Ele os criou, assim diz a Escritura. Mas a cruz que ele usou, a rude cruz, a cruz negra e mesquinha, onde meus crimes todos expiou, essa não era sua, essa cruz era minha. Vestido de noite, perdido no escuro, parado num canto que não descobri, seu corpo comprido de inseto elegante, confesso, não vi. Só ouvi seu canto na perdida sombra. Cri, cri, cri. Estava sozinho, sem algum amigo com quem conversasse, então decidi. Com o grilo alegre vou travar conversa. Ei, grilo, não temas que eu não sou de briga. Cresse no que eu disse? E o grilo no escuro respondeu na hora como se entendesse. Cri, cri, cri. Fiquei muito alegre, ele me entendia e me respondia com satisfação. Pus-me a contar fatos que o deixaram quieto, prestando atenção. Uma vez, amigo, veio ao mundo um homem muito meigo e puro, perdoando a todos, libertando escravos, saciando pobres e curando enfermos. Homem tão bondoso como igual não vi. Cresse no que eu disse? Respondeu o grilo como se entendesse. Cri, cri, cri. Pois o tal profeta, ele era profeta, como fosse humano, dedicado e amigo, recebeu dos homens o pior castigo que já conheci. Numa cruz pesada foi crucificado. Suas mãos sangraram, rasgadas, feridas. Sua fronte clara foi lavada em sangue. Padeceu torturas como nunca vi. Creste no que eu disse? Respondeu-me o grilo como se entendesse. Cri, cri, cri. Mas um belo dia de domingo, esse homem puro que nenhum pecado no mundo provou, rompeu as cadeias da morte gelada e ressuscitou. Seu corpo na pedra do escuro sepulcro ninguém mais achou. O nome bendito do ser soberano da glória e da luz soa como um hino, às vezes humano, às vezes divino. O nome é Jesus. Esse doce amigo que sofreu assim, padeceu castigo e morte por mim. Para ser sincero, devo confessar, ele foi ferido para me salvar. Bem, já se faz tarde, vou dormir, amigo. Boa noite, grilo.
Mas, ó companheiro, tu creste de fato no que eu disse aqui? Respondeu-me o grilo como se entendesse. Cri, 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 cri.